nas mídias sociais. Nos acompanhe pelo aplicativo exclusivo da Lance, disponível para Android e iOS. Lance FM Formosa. Estamos de volta aqui na Rede Lance, mandar um abraço para todos aí nos acompanhando. Nós vamos direto agora homenagear, falar com o delegado Joaquim Adorno. Ele que está na capital de todos os goianos, participou essa semana do lançamento importante do programa do governo de Goiás. Inclusive nós recebemos o áudio aqui da equipe do governo de Goiás, meu amigo Vicier. Quero fazer um cumprimento a ele, né? Falando com a participação da dona Gracinha Caiado, de uma semana importante, de um evento que falou e trouxe aqui para o estado de Goiás pautas, né? Ainda, e nós até comentávamos ontem, o professor Maurício, infelizmente ainda no dia 24 de novembro a gente ainda tem que fazer essas lutas e essas demandas contra o racismo, contra a discriminação, mas para ser homenageado hoje, até porque já foi delegado regional aqui, já conviveu, nos deixou aqui uma pérola preciosa, que é o meu amigo João Leno, né? O doutor Joaquim Adorno, delegado de polícia. Bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia, tudo bem? Eu estou te ouvindo um pouco baixo aqui, eu não sei se é o meu celular ou o som aí da rádio, mas assim... Cara, excelente dia, é um prazer enorme estar aqui falando com a comunidade de Formosa, que eu morei quase 8 anos, a minha carreira foi definida aí em Formosa, então a minha história toda na Polícia Civil, as partes principais foram definidas em Formosa e com a população de Formosa. Então é um prazer imenso estar aqui falando com vocês e com a comunidade formosense. Para nós também a satisfação imensa, está um pouco baixa, a nossa estrutura está tentando mexer aqui, mas estamos te ouvindo e vendo bem. Quem é Joaquim Adorno? Conta pra gente aí. Olha, Joaquim Adorno é mato-grossense, nasceu no Grupi, Tocantins. Peraí, doutor Joaquim, peraí que só tem uma conterrânea aqui, pelo amor de Deus. Vereadora Cátia Rodrigues é de lá. Doutor, fiz 2 faculdades lá, de jornalismo e de direito, viu? Uma terra quente, mas uma terra que me deu meus estudos, eu sou grata. Exatamente, Grupi, e assim... vivi a minha infância no Mato Grosso, Porto Alegre do Norte. Já ouviu falar de Porto Alegre do Norte, perto de Confresa? Já. Confresa, Vila Rica. Inclusive, quando eu anunciei o senhor ontem aqui, o meu padrinho, Vladimir Marcelo, lá na cidade de Aragarças, divisa com Barra do Garças, né? O Tiago Luiz, disseram que tiveram a satisfação de conviver com o senhor lá na cidade de Aragarças também. Porque na verdade, antes de fazer faculdade, eu morei em Aragarça, eu fui garçom. Fui garçom em Aragarça, fui frentista de posto. Aí depois eu passei no vestibular e eu fiz Universidade Federal de Goiás. Eu estudei aqui, fiz a Universidade Federal de Goiás e logo em seguida eu passei no concurso. Por quê? Porque eu venho de uma família humilde. Minha mãe aposentou ano passado como merendeira de escola. Meu pai é lavrador. Então a gente tem toda uma história. Pois bem, então que maravilha. Cátia Rodrigues, vereadora agora de conterrâneo para conterrâneo. É com a senhora. Muito bem, a gente fica muito feliz com essas ascensões, né? Porque a gente vem de um lugar improvável, às vezes de uma família improvável, às vezes de uma sociedade, um meio improvável, um ecossistema que não nos corrobora com nada, e aí a gente chega lá. Então, assim, primeiro, parabenizar o senhor, doutor, né, pelos destaques. E segundo, dizer da sua atuação aí e dizer que a gente tem muito orgulho de ter uma pessoa tão representativa como o senhor aí, no meio, né, nesse meio aí. Conta um pouquinho para nós como que foi essa alavancagem. Assim, a minha carreira, falando um pouquinho até chegar nesse ponto, a minha carreira mesmo, eu comecei como delegado em 2004, passei no concurso em 2004. Assim que eu concluí a faculdade, eu já passei no concurso para delegado. E quando o grande trunfo da minha carreira, olha só, foi ter sido regional de Formosa. Porque, na verdade, quando eu assumi Formosa em 2011,
era uma regional que nenhum delegado queria ir. Então, a região de Formosa era a região para a polícia persona não grata. Ninguém queria ir para Formosa. Muitos problemas, Lusiânia, Águas Lindas. E eu fui para Formosa, subi. Saí lá de Piranhas, atravessei o estado, sem conhecer ninguém, e comecei em Formosa. E foi uma das melhores épocas da minha carreira. Porque em Formosa eu pude conhecer mais pessoas, eu pude interagir e pude me moldar. Porque eu acho assim, os problemas tornam você mais humilde, né? Aí você vai se moldando, vai se moldando. Saí de Formosa em 2018, porque, assim, depois de 8 anos exercendo a mesma função, você cansa. Você chega na delegacia e fala, nossa, de novo. Tem um radialista aí, que eu não sei se vocês conhecem, um tal de Fábio, sabe? Ele me dava muito problema na época que eu estava aí. Mas não quero mais ver o Fábio, não. Não quero mais ver. Brincadeira, gente. É meu amigo, meu companheiro. Mas o que acontece? Em 2018, eu vim para Goiânia. Então, eu passei quase um ano. Eu fui corregedor-geral da Polícia Civil. Poucas pessoas sabem disso, mas eu assumi o cargo, fui corregedor-geral da instituição. Em seguida, depois de corregedor-geral, eu fui diretor adjunto da Escola Superior da Polícia Civil. E enquanto estava como diretor adjunto da Escola Superior da Polícia Civil, um amigo assumiu a Polícia Civil, um colega de turma. E a gente percebeu que, naquela época, em 2021, havia um aumento muito grande dos crimes de intolerância. As pessoas estavam muito odiosas, né? Odiosas na internet, odiosas. Então, o pessoal estava jogando pedra na sombra. Basicamente isso. Então, eu assumi a criação desse grupo, que é um grupo especializado no atendimento às vítimas de crimes raciais e delitos de intolerância. É um grupo estadual que agora o governo Caiado já está transformando em delegacia estadual. Então, toda a política de combate à intolerância, que envolve racismo, intolerância religiosa, passa por essa unidade. E, assim, unidade que eu tive o prazer de criar. Então, hoje a gente tem o GEAC, em 2021, que eu escrevi, que eu fiz a portaria, que eu pensei, junto com outros colegas, mas que foi encabeçada pela gente. Então, assim, muito interessante. E hoje eu estou nesse grupo há quase 2 anos, porque eu só vou sair quando virar a delegacia estadual, porque, assim, a gente começa uma obra, tem que entregar pronta, né? Quando entregar pronta a obra, aí outro colega assume e eu posso seguir adiante. Delegado Dr. Joaquim, nós estamos com o advogado Dr. Luiz Fernando, que foi secretário aqui da cidade de Formosa de Segurança Pública, sintonizado na Lance, parabenizando o senhor, dizendo que o senhor é um amigo, né? Ivone Pimenta está dizendo aqui, nossa gente, o pai do João é tão lindo, com todo respeito. A Eliane, Dr. Joaquim, da CUFA, Aguadef, é bom ouvir o senhor, deixou um legado em Formosa, inclusive seu amado filho, João Lennon. O doutor Eliomar, doutor Joaquim Adorno, somos gratos pelo seu trabalho realizado aqui na Regional da Polícia Civil. O Davi Alves, que é o seu genro, está fazendo um cumprimento aqui, meu sogro, pessoa muito especial da minha vida, faz grande diferença na nossa família. Parabéns pelo belíssimo trabalho que está sendo feito, né? E principalmente esse agora contra a intolerância racial, cultural e gêneros e sexo, sucesso total. E o professor Maurício Marques Figueiredo, que é seu irmão de loja de maçonaria, está na bancada, vai te fazer a pergunta agora. Bom dia, doutor. Perfeito. Bom dia, doutor Joaquim, tudo bem? Como vai o senhor? Prazer falar com o senhor. Eu quero fazer 2 perguntas. Eu me lembro do senhor falando que a qualquer momento o senhor ia ter que nos deixar aqui, porque já estava muito tempo no cargo, né, aqui em Formosa e já estava 8 anos, como o senhor mesmo falou para a gente já. Eu quero saber qual a maior saudade que o senhor tem de Formosa e exatamente o que o senhor está fazendo hoje aí nesse projeto, aí em Goiânia, quando as pessoas quiserem ir em Goiânia matar a saudade, lhe dar um abraço, aonde vai lhe procurar aí em Goiânia? Olha só, assim, a maior saudade, que é a primeira pergunta, né, de Formosa, eu acho assim, Formosa é uma cidade grande, tem mais de 100 mil habitantes, mas as pessoas ainda têm um laço muito interiorano. Então, a saudade que eu tenho de Formosa, por exemplo, da maçonaria, é diferente, é muito diferente a maçonaria em Goiânia da maçonaria aqui. Porque aí você, de fato, você está junto com as pessoas. Eu tenho saudade do dono
tinha um dono do boteco lá do lado da minha casa, chamado Core. Todo dia cedo eu acordava e já estava bebendo pinga lá na porta. Aí eu saía e ia conversar com ele. E ele já estava bêbado. 6h30 da manhã ele já estava bêbado. Eu falei, porra, Core, você é o cara. Então, eu falava com meu vizinho, eu ia na rádio aí conversar com vocês, uma relação próxima. Eu ia na prefeitura conversar com o prefeito. Eu ia na PM conversar na minha época passou o Moura, passou outras pessoas, então eu tinha relação muito próxima. Então eu acho que a cidade em si, você substitui com muita facilidade, mas as pessoas não, né? Você acaba conhecendo as pessoas e as pessoas fazem parte da sua vida. E o interessante é que a gente, quando passa por uma cidade igual Formosa e fica tanto tempo, você nunca mais vai ser o mesmo, porque onde você estiver, você leva um pouquinho das pessoas, porque você aprende com todo mundo, você se molda a partir das pessoas com as quais você convive. Então, assim, eu gosto tanto de Formosa que os meus 2 filhos estão aí. Meu filho mais novo está aí ainda, não mudou para Goiânia, e o meu filho mais velho, que é o João Leno, talvez daqui a uns tempos mude para Goiânia, mas por enquanto está aí ainda. E eu vou de vez em quando. Goiânia é uma realidade diferente, né? Tem 1,5 milhão de pessoas. Então, você mora num apartamento e você praticamente não conhece as pessoas do prédio que você mora. Eu moro há 5 anos no meu apartamento. Eu tenho um amigo que é delegado de polícia, mora no mesmo prédio. Eu mudei para o prédio por causa desse amigo. A gente se vê a cada 3 meses. Quando coincide, a gente descer no elevador. Fala, porra, cara, você tá aqui ainda? Tá, aquela coisa toda. Tchau. Já foi. Então, assim, eu acredito que a gente sente falta dessa relação. 8h21, Kátia Rodrigues, vereadora, é sua pergunta final ao nosso homenageado, delegado de polícia por muitos anos aqui na cidade de Formosa, comandou a regional, delegado Joaquim Adorno. Doutor Joaquim, uma das pautas de destaque minha hoje do programa, no segundo tempo aqui, seria e será ainda, quero aproveitar a oportunidade, estou falando com o senhor, o Pacto Goiás Sem Racismo, né, que esta semana foi celebrado aqui encabeçado, né, idealizado aí pela nossa primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado, e a gente não tive a oportunidade de estar no evento, mas foi um evento grandioso, um evento de uma abordagem muito importante. Primeiro lugar, a gente não gostaria que fosse necessário fazer um pacto pelo fim do racismo, da intolerância, nada disso. Queria que todo mundo tivesse essa consciência, mas parece que caiu, Fábio? Caiu? Não. Tá te vendo. Mas o que acontece? Foi necessário, é necessário, Goiás sai à frente, se destaca. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí sobre esse pacto, para que as pessoas que ainda não sabem, né, desse evento, que ainda não sabem sobre esse fato, tomem conhecimento através de uma autoridade com muita propriedade para falar como o senhor, doutor Joaquim. Assim, desde que o GEAC começou, em 2021, eu tenho uma proximidade muito grande com o secretário Wellington, da SEDES, que é o que vai coordenar esse pacto, e também com a Rose, que é a superintendente de igualdade racial do Estado de Goiás. E já tem 1 ano ou 1 ano e meio, foi lançado um programa, uma cartilha, Goiás Sem Racismo. Não sei se vocês lembram, não sei se o pessoal foi aí para lançar, para discutir o racismo nas escolas, no serviço público. Mas por que tudo isso? Só para a gente entender. 56%, 57% da população goiana é negra. Às vezes as pessoas não têm essa noção. Então, nós temos hoje a maioria da população goiana é negra. E para nós termos uma ideia de como é complicado essas questões étnico-raciais, em 2022, nós tivemos mais de 2.000 casos de racismo registrados no Brasil. No Brasil não, no estado de Goiás. Muitos casos. Esse ano, nós tivemos mais de 1.300 casos registrados de racismo. Em Goiânia, na capital, que eu cuido especificamente da capital toda, da região metropolitana, que é um cargo muito grande, eu sou responsável por Goiânia e a região metropolitana, que são 20 municípios. Então, envolve toda Aparecida, etc. É muita coisa. Esse ano, nós já tivemos mais de 300 inquéritos instaurados por racismo. Então, nós temos uma média de 50
casos de racismo mesmo. É muito. É muita coisa. Muita coisa. Então, é muita coisa para a gente pensar em 2023. Nós estamos em 2023. Aqui, pra vocês terem uma ideia, tem pessoas que se recusam a ser atendidas pelo médico, porque o médico é preto. Pela enfermeira. Infelizmente, né, Tem doutor? gente que retira aqui essa situação de gente expulsa da piscina porque a pessoa é preta e acha que não tem condição de comprar um apartamento num prédio chique porque a pessoa é preta. Então, assim, são muitas coisas. Situação da pessoa que é de religião de matriz africana está andando na rua e alguém resolve jogar uma pedra ou dar uma facada na pessoa porque a pessoa é de religião de matriz africana. Então, observe como é absurdo tudo isso. Então, em razão de toda essa estatística, o governo criou o GEAC para enfrentar essa demanda na segurança pública, mas tem consciência de que a realidade, a gente só muda a realidade com a educação, não é? A educação é que, de fato, vai mudar a realidade do Brasil. Então, o Pacto Goiás Sem Racismo, ele visa criar um comitê gestor de umas 8 secretarias do Estado de Goiás e mais a participação da sociedade civil para discutir de forma séria o problema do racismo e implementar programas que possam combatê-lo. Então, vai fazer parte do Ministério Público, Poder Judiciário, a OAB e uma série de outros órgãos. Por quê? Porque é um assunto que precisa ser discutido. A grande questão é o quê? Gente, democracia racial é um mito. Eu vejo isso todo dia aqui. Racismo existe e a gente precisa discutir. Outro ponto, vereadora, só para encerrar, porque eu sei que eu falo muito. Você lembra, né, Fábio? Eu sempre falei muito. Eu lembro. Eu não me chamo para falar, porque eu falo muito. Eu lembro. A grande questão que a gente tem que entender, isso é importante. Todos nós temos preconceito, sabe? Eu tenho preconceito, você tem preconceito, todo mundo tem preconceito, porque a gente cresce numa sociedade preconceituosa, a gente aprende a ter preconceito com os avós, com os pais, com os filhos, com os amigos. Mas o grande problema é como nós lidamos com esse preconceito. A gente precisa discutir isso para lidar com isso. E o Pacto Goiás Sem Racismo, ele vem para trabalhar essas fontes. Nós vamos educar. Quem não quiser se educar vai ser preso, porque racismo é crime. Simples assim. Pois bem, então. O João Leno está fechando aqui a nossa entrevista, meu valoroso pai, no qual tenho muito orgulho, grande referência positiva em tudo que faz, principalmente no campo da segurança. Faz um trabalho maravilhoso em nossa comunidade formosa, fez, e hoje está na capital somando com novos projetos, combatendo as práticas de racismo e homofobia. Obrigado à Lança FM por oferecer essa entrevista maravilhosa. Que Deus nos abençoe sempre. Doutor Joaquim, muito obrigado. A gente sabe do carinho, né? O senhor parando essa agenda, uma agenda tumultuada, uma agenda cheia nessa semana. Nós recebemos aqui o áudio do Palácio, do lançamento, né? A Gracinha Caiado, primeira-dama, enfatizou. Nós tivemos o secretário de Segurança Pública também enfatizando. Eu quero desejar sucesso e saiba que o senhor tem aqui na Lance sempre portas abertas, como sempre o senhor sempre teve com a nossa equipe do saudoso Manuel Alves, do Sem Censura. Posso só fazer mais uma pergunta? Fica à vontade, querido. Doutor Joaquim, o senhor falou a respeito dos casos de racismo. Existe alguma... Porque eu imagino que os casos denunciados, que chegam a ser denunciados, são aqueles casos que chegam a um enfrentamento, a uma agressão mais extrema. Mas eu acredito que muitos dos casos acabam não sendo denunciados, não chegando, né, à delegacia. As pessoas acabam tendo até vergonha de ir na delegacia, se omitem disso. O senhor tem alguma estatística, a polícia chega a alguma estatística de que para cada caso que é denunciado, existem quantos outros que não são denunciados? As pessoas hoje elas têm mais conhecimento e estão denunciando, estão fazendo a sua parte? Olha, a sua fala, professor, irmão, ela foi muito importante. Primeiro, vamos entender o seguinte, a gente chama isso de subnotificação, né? Então, na verdade, o Estado de Goiás, até a criação dessa delegacia, ele não estava preparado para receber os casos de racismo. A gente não tinha qualificação do pessoal, porque não se discutia o assunto. Então, as pessoas não procuravam a delegacia, porque os policiais não estavam preparados para atender a demanda.
Então, eu acredito que para cada caso denunciado, não posso dizer isso com base em números, mas com base em experiência, em conversa com as vítimas, eu acredito que para cada caso denunciado, nós temos no mínimo 3, 4 ou 5 casos que não são denunciados. Por quê? Só para a gente entender, para fechar a minha fala. A vítima de racismo, ela não procura a polícia no primeiro caso. Geralmente ela procura a polícia quando tem 1, 2, 3, aí ela chega num momento e ela fala assim, ó, não aguento mais, vou lá, vou resolver isso. Basicamente é isso, meu irmão. Muito obrigado, viu? Um bom final de semana pro senhor, bom trabalho. E vindo a Formosa, passa por aqui para tomar um café com a gente. Perfeito, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos nós e todo o povo formosense. Pois bem, tá aí Kátia Rodrigues e professor Maurício, nosso homenageado de hoje, essa personalidade fantástica, doutor Joaquim Adorno, delegado de polícia. Ah, muito legal, Fábio. Como é bom entrevistar, né, pessoas desse nível de comunicação, de inteligência e ativo, né, Fábio? Muito ativo, né? Desde que ele passou por aqui, deixou aí um legado, agora está lá à frente também, sempre inovando. É como ele mesmo disse, né? Ele não gosta da mesmice, então ele está sempre em movimento e agora à frente aí, né, dessa delegacia tão importante que é de crimes raciais. Pois bem, eu sei que, claro que perto dos seres humanos, é a comparação que eu vou te trazer aqui, ouvinte Lance e professor Maurício, jamais dá para se comparar. Mas, por exemplo, eu tenho um cachorrinho que é um Spitz alemão, um Luda Pomerânia. E ele é negão, pretão. Rapaz, eu vou passear com esse cachorro aqui, eu gosto muito de passear com ele, certo? Toda hora eu chego, alguém chega, nossa, ele é tão lindo apesar de ser preto. Nossa, eu nunca vi dessa cor preto. Mas o preto é diferente demais. Sabe, eu fico pensando assim, gente, tanto de cachorro preto que tem nessa vida, por que tem que falar que o bicho é negão? Então, assim, são expressões como essa que a gente... claro que durante o ser humano, para o ser humano, dói muito mais, né? Mas são falas que são ditas que magoa. Eu, que sou o dono do cachorro, que o cachorro não pode responder, eu já sinto uma discriminação danada. Você imagina nos seres humanos. Maurício Marques Figueiredo. Fábio, e eu penso da seguinte maneira a respeito desse assunto. Nós, formadores de opinião, professores, né, legisladores, né, e ser humano de uma forma geral, nós temos que repensar a educação no nosso país de uma forma não preconceituosa, porque nós estamos errando.